Bom dia, começando mais um episódio Calvinamente, mais uma manhã em que nós nos reunimos aqui. Mais uma manhã não, é a mesma manhã, mas faz de conta que é outra manhã. Isso Ó, ficou bom. estamos Agora você tá, desafiados, né? agora você Não, a gente tem que começou a ser ser, transparente. Depois de é. ficar refletindo nesse Não, e livro vamos ser aqui, sinceros, no rapaz, a próximo gente... talvez a gente corra o risco do Eduardo não estar de novo, né? Então, Pode ser, a tem gente que já segurou aproveitar, a ele. gente já A grava cara dele. dois pra aproveitar o Eduardo. A cara dele. O cara é muito atarefado, né? Não é, velho. Os caras quando é E outra, chefe é outro senão o nível. pessoal pensa que só tem essa roupa também, né? É, então a gente já tá avisando que... Não que tenham muitas Não, outras, que, mas... Ó, a verdade, gente falou dividiu, tudo, né? mas é legal a gente deixar falar mesmo, mas a gente dividiu em duas partes essa parte, porque tá aqui, ó, o restante quer, Não, pode né? seguir aí, ô, Felipe. Que Essa segunda acho que eu parte falei para não muito ficar no tão próximo. pesado e pra gente também dividir a nossa mente aqui no que tem que ser falado, né? Pra gente deixar aquilo que a gente falou pra você depois ir lá naquilo, né? E colocar isso em prática. Mas É. agora a gente já sabe falar de outros pontos aí que são os paradigmas da interdependência, né? Muito legal essa segunda parte. Eu li um pouco mais sobre isso no livro mesmo, naquele Rapaz, eu livro. tava com o livro aqui, mas acabei... Naquele o livro livro, que a eu gente te não mandei para. do livro. Não, os 7 hábitos. Não, a gente tá Isso, falando, não tem problema, tem que falar, porque PDF. não é PDF. Não, o que eu peguei lá foi Tá, você que entrou uma num site. prefeitura, É, até eu achei posso disponibilizar o interessante. link, Mas e assim, é porque assim, esse autor, ele trabalha, na verdade ele não é vivo mais, mas quando ele desenvolveu essa ideia, já é antigo, né? O livro é um best-seller, a empresa que ele fundou, que é uma empresa de consultoria, parece que ela teve uma grande relevância, assim, e quando ele coloca esse trabalho, ele vai incentivar que as pessoas façam isso, né? Que as pessoas usem isso para organizar a vida, para estar trabalhando essa produtividade. Ele carrega muitos valores cristãos, assim, ele se auto coloca como alguém, como um cristão, alguém que tem esses valores, né, muito e importantes deixar na claro sua vida. também, todos os livros que a gente está indicando aqui, que a gente falou, até agora foram esse daqui e o outro, né, o Cristianismo Puro e Até a gente Simples. começou com o livro Primeiros A gente Passos do não vende Discípulo. livro, é bom deixar frisado aí que a gente Não também tá ganhando nada não estamos ganhando nada com nem isso, patrocínio, nada. mas é interessante que os livros eles trazem uma mensagem, né? Então é importante a gente falar quando o livro é bom mesmo. E no caso desse aqui é um livro muito bom, então você pode adquirir de forma física esse livro na internet aí também, né? Os 7 hábitos das pessoas mais eficazes, né? Altamente eficaz, Altamente eficazes, ou tem esse PDF, se você quiser pode me chamar aí no particular, né? Tem meus não, contatos. eu não sei se esse PDF Não, esse PDF eu busquei para saber se era legal, se era ilegal. Ele tá num site de uma prefeitura, te mandei o link lá para o senhor ver. Ele tá no site de um estado, né, o estado do nosso país aqui, que disponibilizou esse livro mesmo para que as pessoas baixem lá esse PDF. Então tá lá, na hora que você entra no site já vê já .gov.br e tal, um site, né? Talvez, eu não sei, de repente ele comprou esse direito para poder disponibilizar, né? Isso. Eu até depois eu mando ali esse link, mas vamos dar Mas continuidade. aí fica na tua conta isso aí, Felipe, tá? Eu mando, Que pra quem Deus quiser. abençoe. Não, Nossa, não. que dê certo. Não, então, eu e o Eduardo, a gente vai ficar responsável por isso. Então a gente agora passa para essa interdependência, né? Santa Reverendo? Catarina. A gente nem deu, Estado de Santa Catarina. A gente tá começando aqui, a gente nem deu as boas-vindas, né? Oh, É verdade. A gente tá tão envolvido aqui com esse assunto, mas nada disso faz sentido se não tiver fazendo sentido para quem tá acompanhando, né? Então a gente espera que isso seja, né? Você que tá aí seguindo e participando com a gente do podcast, o episódio dessa manhã, a gente vai estar falando a respeito desse assunto que a gente comentou aqui, citando um material, um conteúdo, né, de um livro, mas depois que você assistir, então não precisa sair daí, você pode acompanhar, né, e depois você, se for interessante para você, você assiste os outros episódios lá. A gente tem 2 episódios anteriores, um com a introdução, o outro com a primeira parte, e o de hoje falando dessa segunda parte, né, do paradigma da interdependência que o Felipe gostou tanto. Você ia falando aí, Edu? Não, era exatamente isso, né? Que a gente ia começar agora com os princípios, né? Que seria a questão do pense ganha-ganha, né? Que é um pouco diferente daquela questão de que o importante é eu ganhar, né? Sim. Então traz alguns princípios que eu achei super... que é o 4º hábito, né? Exatamente. Vou retomar aqui só para quem está chegando hoje, talvez. Então, esse livro que a gente citou aí, ele traz uma proposta de hábitos, né?
para o desenvolvimento, para o crescimento, para o ajuste, né? Para que a gente possa ajustar a vida a fim de caminhar de forma mais ordeira, de forma mais produtiva. E a gente está submetendo tudo isso à palavra de Deus. Né? A gente não está aqui trazendo uma ideia, um conceito, simplesmente um autor, né, que tem a sua relevância, mas a gente está pegando esse conceito e submetendo isso à palavra de Deus. Então, por isso que a gente está, assim, de certa forma, à vontade para estar indicando e até promovendo aqui no nosso podcast. E aí ele vai falar do primeiro hábito, que é seja produtivo. O segundo hábito, comece com o objetivo em mente. Primeiro, o mais importante. Tudo isso dentro de uma importância de se alcançar independência. Mas ele fala independência, não é uma independência assim, desordenada, uma independência insubordinada. É uma independência pessoal, uma independência, de certa forma, de você submeter, né, ou a proatividade de você submeter os valores, ou colocar os valores acima dos sentimentos, né, daquilo que se sente, daquilo que, das emoções. Então, essa ideia de proatividade, aí, o objetivo em mente, né, para que você possa planejar, mas não também, né, de maneira autônoma, mas com responsabilidade, e o primeiro, mais importante, para que essas coisas sejam organizadas. Isso fazendo parte dessa esfera de independência, ou dessa escala de independência importante, para que depois dessa independência você consiga, a partir do hábito quarto, né, que é o pense ganha-ganha, aí no hábito, no quarto hábito, você começa o quê? Depois dessa vitória particular, depois dessa independência pessoal, você passa a influenciar. E ele vai dizer que isso acontece até de forma natural, quando você tem essa postura de independência, né? Até a gente citou lá o texto de João 8,36, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É isso, quando você tem esses valores, quando você caminha pautado nisso, isso fazendo parte do íntimo, né, pessoal. O que esse autor coloca, e eu creio que é assim também, né, pode ser a pessoa que tem um alto cargo, às vezes é a pessoa que tem uma posição de destaque, ou a pessoa mais simples, ela vai influenciar. Sim. Quando ela tem essa independência, quando ela então, esse indivíduo que caminhou nesses 3 primeiros hábitos. Aí, quando chega, então, o quarto hábito, a gente, né, aí impactado com essa ideia, né, com esse conceito do pense ganha-ganha. O interessante é que aí ele vai trazer aquela interdependência, mas no sentido, não no sentido egoísta, né? Não no sentido egoísta, de você olhar só para si e olhar as benesses que traz para você, né? Mas traz uma ideia de valorizar o outro também, né? O bem-estar coletivo, de que o outro também é importante, né? E que aquela ideia de que nós, nas dificuldades, nós oramos e compartilhamos e ajudamos uns aos outros, aquela ideia de olhar o próximo como a nós mesmos, né? De amar o próximo. Eu achei fantástico isso. E tá bem relacionado até nessa ideia mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, não é desconectado, mas é importante você ter todo um equilíbrio pessoal, você estar realmente firmado com valores, para que isso não seja algo simplesmente externo. E sendo colocado na prática, até ele vai falar que esse pense ganha-ganha não é uma técnica, não tem como você aplicar isso de forma superficial, porque acaba sendo uma filosofia mesmo de interpretar as interações humanas. E aí ele vai colocar aqui esse paradigma, né? Então ele usa várias vezes esse termo, né, para falar aquilo que a maneira como se vive, que se enxerga a realidade. Então esse paradigma ganha-ganha, ele vai ser diferente de outros paradigmas que muitas vezes estão presentes, né? Então ele vai citar, por exemplo, o paradigma perde-perde. O que é o paradigma perde-perde? Você assume a derrota, mas desde que o outro também esteja perdendo. Já que eu não ganho, ninguém ganha. Ninguém ganha. Então, aí ele vai, no livro, né, interessante porque ele vai falar isso nas negociações, ele vai falar como ele aplicou isso muitas vezes em
mediações de grandes corporações, ele trabalhando ali na consultoria, ele conseguiu ajustar ali a negociação, trabalhando o conceito ganha-ganha. E muitas vezes a tendência seria essa. Tá, então se eu tiver um prejuízo, eu assumo um prejuízo, mas se o outro tiver também, que é um paradigma, perde-perde. Mas tem um outro, que é o seguinte, o ganha-perde. O ganha-perde assim, é uma postura, muitas vezes, que a pessoa acaba assumindo o prejuízo, assumindo a falha e não se importando, né? Ah, tudo bem, o outro ganha, o outro leva vantagem e as coisas são assim mesmo. Uma outra possibilidade é simplesmente ganha, né? Então, não, eu só penso, só faz sentido para mim essa atitude, né? Que é o perde e ganha. Então, assim, é a lei da vantagem. Então, a pessoa perde e eu ganho. Então, tudo que ela vai fazer é com esse olhar de vantagem, que seria um outro paradigma. Tá dando para acompanhar? Será que o pessoal está acompanhando aí? Então, são essas ideias. Um outro que ele vai dizer é aquele... o perde-ganha e o ganha-ganha ou nada feito, né? Que é você não ter essa sensibilidade, seria, né? Essa falta, às vezes, de... Não, eu ganho, né? Ou se não for para os dois ganhar, então a gente já termina aqui, não tem outra possibilidade. Ao invés de caminhar nesse paradigma que ele propõe como algo tão importante, né? Que é o ganha-ganha. Então você se concentra e você vai, como se diz, você vai aplicar esse conceito na sua maneira de viver. E eu não sei se faz sentido para o pessoal, né? Se isso traz tanta empolgação assim, mas pelo menos para mim, eu acho que isso é de grande importância, né? Quando a gente consegue, e a gente tem um parâmetro, como eu sempre estou colocando assim na Bíblia, né? Eu achei isso fantástico porque, né, a vida cristã, ela valoriza o bem-estar coletivo. Então, quando a gente olha isso, priorizar que não basta ser bom para mim, mas tem que ser bom para o outro, né? A gente aprende a agir com algumas dificuldades, a agir diferente, né? Diante das dificuldades. Diante das dificuldades. É justamente diante das dificuldades de todos que nós oramos, né? E que quando a gente sente aquelas alegrias, a gente vibra junto. Então, essa postura diferente, onde o que é bom para o outro é bom para mim, o que não é bom para um não é bom para mim. Uhum. Então, essa ideia de que a oração e o cuidado mútuo, elas promovem esse bem-estar de todos, é importante a gente ter em mente. Como nós temos esse objetivo e esses princípios, eu acho que o ganha-ganha faz muito sentido para nós. Então, não basta ser bom para mim, tem que ser bom para o próximo. E é que quando a gente fala bom ou de ganha, tem aquela ideia de lucro, né? Mas é muito mais do que isso, né? Tem a ver com as atitudes. Poxa, não adianta eu fazer algo que só me agrada e não agrada o outro, né? E por aí vai. Eu achei muito bom isso. E é algo que não é simples, né? Então, por isso que ele tá assim, antes disso tudo acontecer, precisa dessa transformação interior, para que aí você consiga aplicar isso de forma assim, de forma real, né? Esse paradigma ganha-ganha. E tem base bíblica, né? Igual a gente está olhando, traçando os paralelos aqui na carta de Tiago, como a gente tem feito nos outros episódios. Na carta de Tiago, lá no capítulo 5, ele chama a atenção da igreja no versículo 13 do capítulo 5. Ó, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre o enfermo. Então, assim, essa postura de importância, né? Então, se alguém está feliz, né, a gente se alegra. Se alguém está triste, a gente também sofre. É uma maneira de viver que eu creio que nos chama a atenção a uma postura que vai trazer essa influência, né? Essa possibilidade de interdependência. Não é só uma independência, mas ele vai falar isso, para que aconteça essa interdependência,
para que aconteça essa influência, você precisa antes ter a independência desse ajuste pessoal, desse ajuste interno, dessa postura de vitória particular, como ele coloca no livro. Você está dando Já vai embora de novo, Felipe. Não, mas a gente vai conseguir fazer aqui de uma forma que ninguém vai perceber que ele saiu. Tá sendo bem tranquilo. E aí, ó, um negócio legal lá no Hábito 4, lá, Pensa e Ganha Ganha, a gente tem a questão de assinalar ali, né? No livro tem isso aí. No livro não, meu... Empurra pra trás essa cadeira enquanto eu tô falando aqui, não muda pra você aí, ó. No meu resumo ali, dos tiques, Gostei, né? O ganha, ganha, perde, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, 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 ou nada feito. Vendo tudo isso aqui, eu já lembro lá do mais e mais é mais, menos com mais é menos. Não é na isso? matemática? Porque aí a gente já começa, né? Você vê como é que tem uma lógica nos você conceitos. Vê é legal. todos os não tinha números, feito né? esse paralelo. A matemática, a física quântica e... Nossa, cara. Você gosta disso? Eu gosto. Eu não sei se você sabe, eu fiz, né, uma graduação de Química, comecei a fazer uma graduação de Física, porque eu gostava dessa parte mais... Voltar no tempo, você gosta. Dessa questão... Não, na verdade, sim, eu fiz Química por conta da área que eu trabalhava na época, mas aí eu fui me interessar na Física por conta dessas coisas, essas viagens, assim, né, das teorias. Não, é um negócio muito louco esses Mas assuntos, aí não assim, deu né? certo, não consegui. Mas eu acho que se a gente aprofundar um pouco mais nisso e vier no dia a dia, a gente consegue colocar muita coisa da física quântica no nosso dia a dia. É viagem, né? Mas faz assim, parte do... É porque tem muita coisa, né, da teoria quântica, assim, que eu penso que tá mais numa esfera de especulação, assim, né? E não é provado? Algumas coisas a gente tem uma base. Mas o interessante é que tem muita relação, né, até com a própria maneira como a gente vê a questão de fé, porque tudo isso parte do princípio de uma realidade imaterial, né? Então, é bem interessante essa questão da física. Mas vamos colocar aqui o menos com mais. Ó, o ganha-ganha, mais com mais, dá mais. Certo? O perde-perde. Menos com menos. Menos e menos dá mais. Aí já não bateu. Não, mas aí que é legal, porque o que todo mundo perdendo aprende com alguma coisa. Mas aí é que tá. Ele propõe que os nossos esforços estejam no ganha-ganha. Sempre no ganha. No ganha-ganha. Porque se tiver no perde-perde, ele vai trazer que isso traz prejuízo. É um paradigma que vai... Então, muito bom que na matemática, assim, né, menos e menos dá mais. E o ganha-perde, o que é? Mais com menos. Dá menos. Dá menos. Aí ruim. Já não ficou bom, não. E o ganha tá bom. Sozinho ganha. Não é legal, não. Não é legal. E o perde-ganha também. Menos com mais. Dar menos. Dá menos. E o nada feito? Só o menos. O nada feito é a falta de se dedicar, de você buscar realmente esse ponto que ele quer chegar, né? Não da proatividade no sentido que ele traz lá no primeiro hábito, né? Proatividade, mas no sentido mesmo de interdependência, de ciclo de influência. É nesse sentido. Agora você passou desse momento de independência para interdependência. Você começa a expandir. Você consegue, depois de internamente, né, da vitória particular, daquilo que está lá no íntimo, né, você consegue agora, de forma bem eficiente, trazer essa interdependência, essa influência, para que isso produza, né, um crescimento e você possa cumprir os objetivos, aquilo que você tem em mente, enfim. Muito bom. É o quarto hábito. Pense e ganha-ganha. Esse aí tá bem resumido, assim, né, da forma que você colocou aqui no resumo, mas se a gente aprofundar... mas se a gente aprofundar ali no ganha-ganha, o que é o ganha-ganha, né? O que eu preciso fazer para ganhar é para outro ganhar também. Aí cada área vai ter uma forma, atuação, né? De você aplicar. O importante é você ter isso em mente, como um paradigma de vida. Por isso que eu falei, bem resumido, da gente ter isso como um hábito, né? De ganha-ganha. Sempre pensar em ganhar e fazer outro ganhar também. Porque a tendência, pelo menos assim, de forma geral, no Vamos nosso colocar país... aqui no nosso contexto. Assim, pode falar. É aquilo. É o ganha-perde. Eu ganho, o outro perde. No mundo, né? No mundo. Nos nossos dias seria isso. E aqui no podcast?
a gente ganha-ganha? Ah, rapaz, a gente precisa sempre estar procurando Eu agir acho que dessa porque forma. assim, eu poderia, igual o Du falou algumas coisas aqui, e tipo, eu poderia vir e falar algumas coisas em cima, e negativo ou positivo e tal, ajudar, Discordando, você fala? discordando e concordando. Mas isso, o debate faz parte, eu acho que a gente tem que debater. Só que aí, eu indo para um lado pessoal, não fica bom. Então, tem hora que é melhor a gente ficar quieto, que a gente ganha. Entendeu? E tipo assim, e é legal ele pôr a opinião dele para que a gente entenda dessa forma que é o verdadeiro. Mas a gente tem que seguir. E aí vem o segundo, É o onde outro hábito. o quinto hábito. Que aí a gente tem que compreender para ser Ó, compreendido. depois que você tem Você entendeu o que eu quis esse dizer? pensamento ganha-ganha, então você vê, Já mudou a minha ó, cabeça. procure primeiro compreender para depois Não ser adianta, compreendido. é isso. Cara, olha que maravilhoso isso. Esse negócio é para mim. Fala a verdade. Não é, Felipe, é para Você não mim. quer assumir, É para pastor. mim, Você é não para quer mim. assumir. Você, Ô, pastor, vou tratar não, o na Filipinho. verdade, eu não sei se você lembra, eu não lembro qual episódio que foi. Alguma conversa, alguns episódios anteriores aí, não sei se o Gustavo vai lembrar, você comentou alguma coisa e eu falei, não, é aquela ideia do ganha-ganha. Aí você falou, do ganha-ganha? Eu falei, você não já ouviu falar? Aí você falou assim, não, eu acho que eu já ouvi. Eu falei, ó, isso tá num livro, que é Os 7 Hábitos e tal. Eu não lembro se eu falei do livro, mas me veio na mente. Eu falei assim, cara, é legal, acho que foi na série que a gente tava falando do C.S. Lewis lá, do Cristianismo Puro e Simples. E foi lá, eu peguei e falei assim, cara, nossa, aquele livro foi um livro, Vou pra ajudar a mim, tratar que o foi Felipe. muito bom, Não, e é um não, conteúdo não. que é legal. Você já veio com isso aí em mente já pra tratar o Felipe. Porque o outro livro, Se tratar, se Amém. produzir algum benefício, maravilha, né? E é que assim, o nosso Então tá objetivo querendo não dizer tá que dentro da mesa. precisa ser Não, tratado todos do nós benefício. precisamos. Mas acho que assim, o nosso foco, né? O nosso objetivo em mente, a princípio, é trazer algo importante para quem está acompanhando lá fora. Porque se fosse você, simplesmente, né, Felipe, a gente tem a liberdade. Eu ia marcar com você, ó, vamos estudar esse negócio aqui. Vamos parar isso aqui, ó. Vamos falar sobre isso aqui. Mas não foi o objetivo principal, não. E é legal, assim, eu entender dessa forma que eu tô me tratando, que eu tô colocando isso em prática na minha vida, porque não foi o foco, né, fazer isso, mas automaticamente é isso que o pastor tem que fazer. Tratar em conta-gotas ali, cada um, tudo de uma vez, igual um podcast, é para isso. E agora, eu vou ser sincero, isso aí pode mudar a vida de uma pessoa, porque a ansiedade lá que a gente falou lá, primeiro um hábito que a gente tem que, né, focar e tal, tudo mais. Aí depois vem os hábitos, aí depois vem agora. Esse aqui é maravilhoso. Procure compreender, depois ser compreendido. Né? Como que a gente aprofunda nisso? Como é que eu faço isso? Primeiro tem que escutar, é aquela questão, temos 2 ouvidos e uma boca? Ele vai falar o seguinte, que a nossa tendência, muitas vezes, é atropelar o sentimento das outras pessoas e a gente querer resolver as coisas da nossa maneira. Né? Essa é uma tendência natural. E às vezes as pessoas elas vão agir de uma certa forma, elas vão falar situações, coisas. E se a gente simplesmente caminhar nessa tendência e sem pensar assim, mas o que está levando essa pessoa a dizer? O que será que ela está sentindo? A gente vai ser sempre reativo. E aí a gente precisa ter isso que você falou, procurar ouvir não só a palavra em si, mas ouvir realmente aquilo que está sendo comunicado, o que pode estar acontecendo. Você colocou um negócio aqui, ó. Procurar ser entendido requer coragem. Cara, é verdade. Porque você vai ter que expor ali, né? E aí, ser compreendido, ser entendido requer coragem. Você compreender primeiro e depois ser compreendido. Poder você mostrar o seu ponto, mas fazer isso depois de você fazer uma leitura correta da situação. E para isso é importante você ter essa disposição de ouvir. Aí o autor vai falar assim, ó, por exemplo, a gente tem curso de retórica, curso de... a gente cresce, aí tem lá, né, aprender a falar, todo aquele empenho para você aprender a falar, você comunicar, oratória, enfim, tem várias coisas que estão voltadas para fala. Mas e para escuta? Você não vê tanta Uma ênfase. coisa boa para escuta, para treino de escuta, é isso aqui.
É podcast, porque A pessoa tem que a gente aguentar, vem... mais ou menos. A gente vem pra ouvir, pra falar, né? Aí você chega aqui, eu vou falar. Não, aí o cara é convidado, aí você tem que escutar. Você tá treinando assim, a sua mente ali, e é um momento que você fala assim, eu só quero falar. O anfitrião, né, o hoster aqui, ele tem esse papel. Tem que mas, aguentar. E não é só aguentar, mas aí chega um ponto, por exemplo, vamos supor que o assunto é bom. E aqui, não tem convidado, como é que funciona? Aí eu tenho que escutar, e você também? Aí tem que ser os dois. Aí fica silêncio, né? Aí é o... Como é que chama? Como é que tava no outro aqui? Aí Ganha, esse aqui, ganha? ó. Não, aí é o nada feito. Nada feito. Tô brincando. Mas, por exemplo, tem podcast que eu fiz sozinho, que foi no meu podcast lá, no Cê Louco, e aí eu tive que escutar o cara. Ah, tá. E aí eu tô escutando o cara aqui, eu fui obrigado a escutar. E o cara começou com uma história longa ali, já vi que é longe, né? Eu falei, quer saber? Vou prestar atenção. Chega um ponto que a gente não quer prestar atenção. Eu comecei a prestar atenção, falei, cara, que história maravilhosa. As pessoas têm o hábito de escutar podcast, cara, elas aprendem muito, elas ganham muito. Né? No mínimo experiência, né? E quem fala demais, igual eu falo demais, e o cara que falou demais ali, às vezes perde. Porque deixa de ouvir e aprender. A gente só aprende ouvindo, não aprende falando. Aí, sabia disso? Então. É muito importante, e até a carta de Tiago vai falar muito a questão da língua, eu da falei fala. Isso pro Ricardo Nunes. Ricardo Eletro, sabe aquele cara? Sei. Rapidinho, ele veio aí em Rio Preto e aí ele pegou e deu uma parada. Ele fala assim, né? E tal, batendo no peito, você. Aí eu, beleza, né? Aí teve depois uma janta lá, eu peguei e fui falar com ele. Ele falou, legal demais sua palestra, hein? Efusiva. Você gostou? Você quer lá? Então, eu falei, não, gostei demais. Mas eu falei, sabe uma coisa interessante? Assim, que eu achei que você fez? Você foi falar com as pessoas, né? E ouviu o que elas achavam e tal, né? Mas foi pouco. Porque as pessoas querem falar também. E só você falou, mas a palestra é sua. E pagaram pra isso, né? Pra te ouvir. Senão a pessoa nem ia lá, né? Aí ele ficou assustado assim. Eu falei, então, a gente aprende mais quando escuta do que quando fala. Né? Aí eu peguei. Pra não ficar chato, né? Eu peguei, será que você escutou muito? Como é que foi isso? Conta pra mim. Aí eu já puxei o cara de volta. Aí ele, nossa, interessante, porque eu, na verdade, não escutei. Foi a minha experiência, assim, e aí foi acontecendo, eu fui vendo que eu tava alinhado com o que o mercado pede. E aí, mas isso é pra negócio. Entendeu? E aí ele falou, mas eu não cheguei a escutar. Mas foi as experiências que aconteceram que eu aprendi muita coisa. Está relacionado à escuta, mas é essa ideia de compreensão, de você compreender. Está ligado à escuta, mas é a compreensão. Né? Às vezes você só escuta e nem compreende. Tem uma história que ele conta no livro. Às vezes você só compreende e nem escuta. Vou parar de falar. Não, eu vou contar a história, tá dentro disso mesmo. Porque senão depois eu esqueço dessa história. E ela é uma história que eu me lembro dela de vez em quando. Ele conta de uma experiência que ele estava no metrô, lá na cidade dele, lá nos Estados Unidos e tal. E aí, de repente, ele vê um pai com alguns meninos, filhos ali, e os filhos dizem que estavam ali agitados. Então, imagina aquelas crianças correndo ali dentro do metrô, mexendo com as pessoas, mexendo com quem estava do lado. Aquela algazarra. Aquelas crianças estavam fazendo assim, colocando o metrô ali, a locomotiva, ali onde ele estava ali, o vagão dele lá, colocando abaixo. E ele começou a ficar indignado com aquilo. Ele falou assim, rapaz, mas esse pai não fala nada para essas crianças. E as crianças lá incomodando, puxando um e mexendo com o outro. E o pai lá em silêncio. Aí ele não se aguentou mais. Ele vai lá e chega pro pai, escuta, você não vai fazer nada não? Os meninos aí estão incomodando as pessoas, você não vai falar nada? Aí o que o cara fala para ele? Eu até poderia falar alguma coisa, mas hoje eu tô acabando de voltar do hospital e recebi a notícia que a mãe deles faleceu, minha esposa. Aí, imagina a situação. Ele tomou a posição, falou assim, você não vai falar nada, escuta. E não pensou, né? E a forma com que ele chegou já foi enquadrando, né? Nossa. E aí, o cara, como é que o cara fica? O que ele pensa? O que você pensa se você tá lá, você cobrando do cara? Imagina dar um fora desse, né? E aí, o que você... Olha como é que é importante compreender primeiro, depois ser compreendido. Tudo bem que as crianças estavam incomodando e tal. Seria uma situação, talvez, que caberia uma chamada de atenção. Cara, mas a gente não sabe, né? O que as pessoas estão passando.
A gente não sabe que as pessoas estão precisando. E às vezes a gente está tão em cima, né, da nossa razão, da nossa verdade, daquilo que a gente acha, que a gente acaba atropelando sentimentos, né, que pode estar ali acometendo outras pessoas. Mas você vê, às vezes a gente também hoje tem tanta coisa que foi diagnosticada e eu fico até com medo do futuro aí. O que vai ser diagnosticado? Porque a gente começou a entender um pouco mais, né, as pessoas, tipo, as patologias. Eu vou muito em patologia porque eu acho que é uma coisa palpável que a gente consegue enxergar, né? E a gente vê isso, a gente consegue criar o que é o próximo aqui, ó, sinergia, né? Entender o próximo, né? Compreender ali para criar uma sinergia entre ambos. Mas aí vem, por exemplo, algumas situações que a gente vê assim no nosso contexto da nossa igreja, que às vezes uma criança chora e tal. Antigamente, velho, a gente tratava isso com Havaiana, não era? Sim. E hoje em dia não, hoje em dia a gente já entende um pouco mais que tem a questão de autismo, tem a questão de TDAH, tem a questão de ansiedade, e as crianças já estão vindo com isso de nascença, né, velho? Então, tipo assim, às vezes você vai cobrar, igual no caso dessa história do ônibus aí, você vai cobrar do cara, vamos supor que não teve essa situação da mãe e tudo mais, mas o cara não sabe o que você passa com a criança, se ela tem alguma patologia assim, e vem cobrar de você que você cobre, né, dela. E tem coisas que a gente não consegue controlar. Eu vejo assim, existe o pensamento, se você parte desse princípio do pensamento ganha-ganha, como ele está falando, e você compreender para depois ser compreendido, uma postura possível diante de uma situação dessa é você se aproximar, talvez, daquele pai, né? E Conversar, oferecer ajuda. você procurar compreender para depois você defender o seu ponto, falar assim, ó, cobrar alguma coisa. Vamos ver, né? Não é melhor segurar as crianças, é até perigoso, né? Tem várias pessoas que podem reagir à maneira como elas estão agindo. Então, existem situações que vão criar, que é o sexto hábito, a sinergia, que ele vai dizer, que parte dessa postura, de você pensar ganha-ganha, não é só os seus interesses. É você pensar, poxa, eu quero que a outra pessoa ganhe, não basta só eu. É o meu problema, resolver o meu problema. Eu preciso me importar, eu preciso compreender para ser compreendido. Eu preciso entender o que está acontecendo. Mas isso não é simples, viu, Felipe? Não. E quando você fala, até no outro episódio, né, a gente comentou rapidamente a questão da ansiedade, patologia, isso é muito real. Existe muita coisa que é do nosso tempo, muitas enfermidades que é do nosso tempo, que quando a gente olha, por exemplo, para a Bíblia, não era tão ali, né, que a gente não tem de forma tão clara. Mas algumas coisas que é muito clara na Bíblia que é pecado. E é nesse risco que a gente não pode cair. Às vezes, usar a questão patológica, por exemplo, que é real. Então, existe sim ansiedade patológica, mas existe uma ansiedade na Bíblia que está sendo condenada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, a gente precisa pensar, né, e submeter a questão da autoridade da palavra de Deus, a nossa vida, o nosso coração, naquilo que é o certo, naquilo que a palavra de Deus orienta. E quando ele fala, então, desse quinto hábito, né, primeiro compreender, para depois ser compreendido, tudo isso para que chegue, então, ao sexto hábito. E aí, sim, é praticamente onde você tem o ápice, né? Você chegou ali na sinergia. O Gustavo, 3 minutinhos a gente já encerra. Dá tempo? Então, vamos lá. Crie sinergia. Quando nós aplicamos todos esses hábitos, o que ele vai dizer é, a gente vai criar essa sinergia. Aí você citou lá no começo, na introdução, né? Então não é aquela ideia da sinergia que algumas entendimentos vão aplicar para a questão da salvação, não é isso, né? A gente crê na ação de Deus soberana, né? No monergismo, mas a ideia de sinergia aqui é a nossa atitude, é o nosso ciclo de influência. Aplicando todos esses hábitos, a consequência disso é a sinergia. É você ser alguém que, de certa forma, vai estar gerando sinergia, essa interdependência. Você não é independência autônoma, uma postura arrogante nesse sentido. Você tem uma independência pessoal particular, que a gente está ligando muito isso à própria palavra de Deus que nos chama a essa maneira de viver,
e aí você passa a influenciar, né? A viver de forma sinérgica, agindo, influenciando. E quando a gente chega no final da carta de Tiago, diz assim, ó, lá no capítulo 5, versículo 19: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a sua alma e cobrirá a multidão de pecados. A gente vê o potencial dessa sinergia, né? Como nós somos chamados, de certa forma, a viver nessa sinergia. Fazendo o quê? Trazendo pessoas. Não é que a gente vai converter no sentido de assumir a posição do Espírito Santo. Não, não é isso, mas de impactar, de influenciar. E isso está dentro dessa esfera, né, de interdependência, de vitória pública. Não é uma vitória triunfalista, mas a vitória de fazer aquilo que é o certo e de influenciar as pessoas com aquilo que é certo. Falou então, bonito, por isso hein? que ele chama a atenção da sinergia. Nossa, mas seu resumo aí falou bonito, hein? Muito Não, bom. mas Você tá bem afinado agora, falando em afinação. Agora a gente chega ao último passo, que é afinando, e até pra gente A gente vai encerrar. fazer um episódio só da afinação ou vamos afinar agora? Não, vamos afinar agora, porque afinar, até ele coloca, né? São 6 hábitos, e aí ele vai colocar lá na imagem que ele constrói, que afinar é você ajustar tudo isso. O instrumento. É afinar os instrumentos, né? Ajustar tudo isso. E a maneira como a gente entende, e que a gente espera que aqueles que estão nos acompanhando, que venham a fazer isso com aquilo que a gente conversou aqui, Felipe, é colocar isso na presença de Deus, né? É igual como você citou lá, o crente de Bereia. Não seja uma questão de procurar influenciar apenas, mas não, ver na Bíblia, né? Ver na palavra de Deus, se aquilo realmente tem fundamento. A gente é chamado a fazer isso, a viver dessa forma. Então, por isso é tão interessante, né? A gente poder aproveitar aquilo que é nos oferecido e submeter isso à autoridade da palavra de Deus. Tem até o finalzinho, eu vou ler aqui, né, que você fez no hábito 7. Afine o instrumento. Significa basicamente expressar as 4 motivações. Quer dizer, exercer as 4 dimensões da nossa natureza com regularidade e consistência, de forma equilibrada e sensata. Para fazer isso, a pessoa precisa ser proativa. Né? Você vê como é que tá ligado lá o primeiro hábito, volta lá. Sim. Muito Perfeito, bom. Felipe? E é isso aí. E você que quer afinar um pouco mais o instrumento, pode aí se ligar no nosso podcast que você vai afinar de forma bem afiada. Né? Vai ficar Fica aí o convite, cantando bonito. Não, eu tô brincando. Quem vai cantar bonito mesmo é se você se aprofundar na palavra de Deus e escutar o que Deus tem para falar para você, porque isso tá na palavra dele, através da Bíblia. E a gente também vai disponibilizar esse PDF aqui pra galera, quem quiser. Mas primeiro tem que ler o livro, né? Não, esse aí foi um resumo até, assim, mais pra gente que orientar. Isso aqui é Felipe. legal, a pessoa lê isso aqui e vai puxar ela a ler o livro, entendeu? Eu acho que é interessante. Então você que quer isso aqui, Pastor Robson, só procurar ele aí que ele te manda. É isso mesmo. Agora você arrumou um pra mim. Não, mas igual eu te falei, é um conteúdo que eu já tinha, assim, feito bem básico pra... Eu acho que podia ser uma aula ali de escola dominical. Já fez essa aula aqui, não? Não. Eu vou me aprofundar e vou dar essa aula pra você lá. Isso. Eu quero ver. Eu quero ver. Fica aí o desafio. Não, brincadeira, gente. Eu não sou professor, não. Ué, mas... Nem de podcast. Né? Igual a gente tá falando aqui. E é uma das mensagens aí do livro. A gente aplicando esses hábitos, né, e submetendo tudo isso à palavra de Deus, é claro, inevitavelmente a gente vai influenciar, a gente vai poder ajudar muitas pessoas que às vezes estão caminhando e assim, até como a gente citou, às vezes ela tá bem intencionada e na cabeça dela fala, não, mas eu tô fazendo tudo certo. Mas a questão mas a direção tá correta, o ajuste, né? E às vezes o que falta é isso. Às vezes é tudo certo só para ela, organizar. Né? A maneira como ela tá fundamentada num paradigma, né? Paradigma que ela vive, que muitas vezes está influenciando. E aí aquele paradigma, não, primeiro é procurar os valores corretos, a ética do caráter, né? No sentido de construir a base. E aí você alcançar aquelas vitórias particulares, né? Você ajustar isso de forma interna para depois isso poder, então, estar ali dando fruto, né? Ou influenciando, de certa forma, aquilo que está para fora, o que está externo.
Certo? Acho que muito a gente pode bom. encerrar, né, Felipe? Resumo aí por Robson Ferreira, pastor Robson Ferreira. Muito legal. Vamos encerrar e agradecer você que ficou até agora. Esse episódio foi um pouco mais curto, mas com a finalização é muito legal. Gostei demais. Esse foi só para afinar mais, só né? Para afinar mesmo. O instrumento, para acabar de fazer esse ajuste aí. A gente espera muito que possa ser. E você vê que abençoador. a gente vai e as pessoas não estão no mesmo foco que a gente. E às vezes aí a gente ficou só nós dois aqui agora. Eu vou ter que levantar aqui. Não, meu foco não, brincadeira. Não, a gente zoeira. termina aqui, depois É você zoeira. desliga lá. O Eduardo saiu, vocês viram aí, mas isso é normal, gente. É a vida, a gente tem que seguir. O Eduardo tinha um compromisso, o Gustavo também que tá na produção tinha um compromisso. Mas não é isso o ponto principal. O ponto principal é que a gente, às vezes, sai no meio de uma atividade e perde o final, que é o fechamento. Eles não perderam, graças a Deus, eles vão ver esse fechamento aqui depois, mas a gente tem que prestar atenção nisso, porque tem que saber qual que é o nosso foco principal. Qual que são primeiro, o mais importante. O mais importante, né? Então, fica aí também, né? Você que de repente só assistiu esse episódio, né? E volta por mais que ele volta aí e aí vai linkando com tudo que a gente conversou. Mas mesmo acho que é para quem acompanhou hoje, acho que deu para experimentar um pouquinho do propósito que a gente teve aí na nossa série de episódios. Exatamente. Então, você em casa, abaixa sua cabeça, vamos orar com a gente para finalizar esse podcast. Posso orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse episódio. O Senhor nos proporcionou estar aqui nesse estúdio. Senhor, muito obrigado pelas pessoas que vão ser alcançadas pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado por isso. Sabemos que não é nosso mérito, sim, do Senhor. E muito obrigado pelo pastor que se dedicou para fazer esse resumo desse livro, Senhor, que é muito importante para que as pessoas entendam e pratiquem os hábitos na vida delas e que não seja só ganha-perde, e seja sim um ganha-ganha, que nós não aplicamos na nossa vida hoje em dia, mas queremos aplicar, Senhor. Então, nos ensine, nos coloque no caminho santo, Senhor. Também quero agradecer por toda a nossa produção, o Gustavo, o Fábio, o Eduardo, o Thor também, que está à frente desse projeto, toda a nossa igreja, nossos pastores principais, o pastor Misael, o pastor Gilberto e também o pastor Robson está aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo episódio. Valeu.